Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Arqueojogos, o seu podcast sobre jogos antigos, jogos esquecidos ou aqueles jogos mais recentes, mais fora aí do seu radar. Eu sou Daniel Espínola, amante de jogos econômicos, carteados, aqueles jogos bem dedo no olho e com muita fritação. E hoje estou aqui do lado daquele que quebra o coco, mas não dá dump em suas companhias, o amigo e conterrâneo Lucas Blacher. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo beleza. Já tirando os 9 pontos na cabeça, né? Tá tudo beleza. É isso aí. O importante é continuar nossas jogatinhas, né? Isso aí. E hoje vamos falar de dois jogos de autores que nós dois adoramos, né? Eu e o Lucas, né? Além de sermos conterrâneos, temos gostos muito parecidos, né? Mas eu ainda não tive a honra de gravar com o Lucas aqui no Arqueojogos, né? Já tivemos aí a participação no mercado de ações, mas vamos lá falar dessa turma boa aí que a gente, designs que a gente gosta tanto. Mas antes da gente começar, não esqueçam de seguir o Arqueojogos no Spotify, no YouTube e na Ludopédia. Se você quiser continuar o papo, interagir com a gente, marcar até umas jogas online, ou quem sabe ao vivo aí, né, Lucas? Você aí em BH, eu aqui em Brasília. Entra aí no nosso grupo do WhatsApp, né, na descriçãozinha do episódio, lá na Ludopédia, e você continua o papo com a gente. Então vamos falar hoje de dois jogos de dois designers, né, Lucas? O DeLonge e o John Borer, né? São dois designs que eu particularmente admiro muito, né? Eu acho que você também. Mas começa aí, Lucas. Fala aí do jogo que você trouxe aí pra gente hoje. Até coincidência você ter falado isso aí, né? Dos dois designers que eu tava vendo aqui, né? Se você abre a página lá do Franz Benno DeLonge, né? Que é do que eu trazer aqui, as primeiras fotos que aparecem é justamente a foto dele com o John Borer, né? Colaboraram aí, né? Com o Transamérica, né? Como você falou, né? São dois caras, assim, que eu sou fã porque a taxa de acerto dos dois é incrível, assim. Eu acho que tudo que eu joguei dos dois eu gosto muito. Também. O Borer é um cara que fez muito jogo, né? Sim, só que por muito tempo a gente nem sabia quantos, né? Porque ele tem toda aquela história de usar um pseudônimo aí, né? Vários pseudônimos, na verdade, né? Sim, sim. Um pra cada estilo, né? Já o DeLonge, né? É um cara que também tem uma taxa aí de sucesso altíssima, mas é um cara que infelizmente ele faleceu cedo, né? Morreu em 2007, mas assim, deixou aí uns jogos incríveis aí. É um cara que até hoje, tudo que eu joguei dele eu gostei muito, né? A gente já teve um episódio duplo dele, de certa forma, né? Porque cheguei a gravar aí com o Toledo um episódio que a gente falou do Fjords e do Gold Brown, né? Que são dois jogos dele. Fjords eu joguei, gostei muito. O Gold Brown tá na minha pilha da vergonha ainda aqui em casa. Quero jogar. Joga, cara. Quero jogar. O Fjords eu gostei muito. E ele tava meio fora de catálogo, né? Saiu uma edição bonitona dele, também caro, difícil de achar. E parece que vai ser uma edição nova, não é, Lucas? Isso, é. Eu achei muito legal porque, assim, a original ficou muito tempo fora de catálogo. E, assim, é um jogo que eu tive a sorte de conseguir na época que não era tão difícil ainda conseguir ele. Depois ele foi ficando raro, assim, né? Difícil de conseguir. Aí saiu essa edição nova, com a arte muito bonita e tudo, que ele até hoje é meu jogo pra dois preferido, assim, né? Essa versão nova que saiu, ele é pra 4 jogadores, mas o pessoal fala que não fica muito bom com 4, não. Eu joguei ele com 4 e eu gostei. Deu certo? Eu gostei, eu achei legal. Legal, não cheguei a jogar com 2. Eu imagino legal. Que seja melhor, seja um pouco menos caótico ali a coisa. Eu nunca joguei com 4, mas o que me falaram é que, assim, como é um jogo que tem aquela coisa das duas fases, e a segunda fase ela é muito importante, né? Como você vai posicionar as coisas. Se você for o último cara que joga na segunda fase, você tá muito prejudicado ali, né? Então, pra mim faz todo sentido, mas eu não testei pra ver. E o legal, né, é que resolveram lançar agora, aliás, eu acho até que tá ainda rolando o Kickstarter, de uma edição de bolso, né? Uma coisa que eu já devo ter falado várias vezes aqui, que eu sou muito fã de editora que faz jogo pequeno. Também. Porque, nossa, você vai falar de jogo Ruby Rails aí daqui a pouco, né? Assim, eu adoro aquela edição do Chicago Express da Queen, mas aquela caixa é uma pouca vergonha. Pois é. É imenso, né? Você pode guardar o jogo, as 2 expansões, um kit de ficha de poker e mais um travesseiro, assim, se você quiser, dentro daquela caixa. Com certeza, eu também adoro o jogo caixinha pequena. Até um abraço pro nosso colega Fernando Cardoso aí, que deu uma dica de uma versão do Arte Moderna. Eu ouvi falar dessa. Uma versão da OIC, pequenininha, né? Ele me deu uma dica, comprei, maravilhoso, muito legal. Você conseguiu essa? Eu vi umas fotos, achei incrível, assim. Pois é, comigo é a mesma coisa, eu sou fã de jogo caixa pequena, adoro o Maskman, né? Maravilhoso. Só que o Maskman é um jogo de carta, né? E esse, né, o Fjords, o original, né, a primeira versão, não era uma caixa gigante não, mas assim, dava pra ser bem menor. Que foi o que eles fizeram, esse Kickstarter, eles lançaram 3 jogos, né, os outros 2 eu não conheço, em uma caixinha pequenininha, assim, deve ser quase o tamanho ali do Maskman. Que bacana. Porque é um jogo, né, de tiles, né, assim, então você tem tiles e tem uns meeplezinhos, assim, tem as pecinhas pra você marcar território, então não precisava ser grande, né, então fizeram essa edição agora. Se eu já não tivesse antiga, pegava e vou admitir que se aparecer por acaso aí uma versão baratinha aí por aí, vou
acabar pegando essa também pra deixar na mochila, assim. Isso é muito eu bom. sou assim, o Forsail, por exemplo, eu tenho 2. Eu tenho o meu Forsail que eu deixo em casa e eu tenho aquela edição de viagem lá que fica na minha mochila pra qualquer emergência. Boa. E o que você trouxe aí do DeLonge aí pra falar aqui no programa hoje? Você falou aí de Estante da Vergonha, né? Esse foi um que ficou por um tempo, porque foi um jogo que eu me dei de presente de aniversário no ano passado e quase que fazia aniversário do meu aniversário e não tinha inaugurado ele. Mas felizmente consegui aí, que é o Manila. Manila, não sei se você já ouviu falar. Jogo bem antigo esse aí. Ele tá fazendo 20 anos aí, né? 2005. O velho testamento aí realmente dos jogos de tabuleiro. Pois é. Já ouvi falar muito, mas nunca tive a oportunidade de jogar mesmo. Eu lembro que eu confundia na época, né? Foi assim, na época que eu entrei no BGG, né? Porque tem ele e tem um outro que também tem meio esse tema de você meio que ter uma corrida ali num lago, né? Esqueci o nome do outro jogo. Tem um jogo que também, que eu acho que até você joga ele meio na caixa, assim. Niagara. Eu conheço também, mas nunca joguei. Nunca joguei, mas assim, eu sei que às vezes eu até confundi na época. E aí, depois, né, quando eu comecei a ver, né, essa coisa, né? Como eu falei, o DeLonge é um cara interessante porque ele faz jogos assim que não tem nada a ver um com o outro, assim, sabe? Tem o Fjords, quase um abstrato, assim, pra 2. Container, né, que é um puta jogo econômico, assim. O Gold Brawl, né, que você não jogou ainda, eu espero que jogue próximo aí, né, em breve, né. Tem até um episódio sobre ele, que é um jogo que ele é econômico, mas ele envolve um pouco de sorte também, né. Ele tem umas coisas lá que você movimenta como se fosse o ladrão lá do Catan, sabe? Então ele é muito interessante. E tem esse que é o Manila, né. E o Manila, qual que é o lance desse jogo? É um jogo que se você abrir lá o tabuleiro, você vai ver que tem lá um rio, né, e tem um monte de lugares em que você pode, né, colocar lá coisas, né. Então, assim, de certa forma, ele se classifica aí como um worker placement, que nem é uma mecânica aqui que eu sinto que hoje em dia eu dei uma enjoada, assim, depois de um tempo. Uma época, né, quando comecei a jogar, eu era empolgado, assim, jogava muita coisa de worker placement, fui enjoando. Agora esse é uma coisa interessante porque, assim, de certa forma, é como se ele fizesse uma versão, né, jogo alemão clássico, assim, de um jogo de roleta, sabe? É mesmo. Ele é um jogo de aposta, né? Então, assim, se for pensar, né, na roleta lá do cassino, né, assim, o cara vai jogar a bolinha lá, né, vai dar um número, né, o número pode ser de 2 cores e você pode apostar em, né, basicamente, vou apostar num número, né, isso aí multiplicaria pra caramba, né, quando você apostou, ou sei lá, se é vermelho ou preto, né, multiplica pouca coisa. Então, você faz apostas aí que valem mais ou menos dependendo de quão raro vai ser aquilo ali. Esse, né, ele é um jogo que essas coisas aí que você vai botando, né, os seus trabalhadores, né, ele chama de cúmplice, né, inclusive a versão que eu tenho aqui é daquela editora, tem sempre em espanhol e português, né. Como é que chama? A Devir. Então a minha versão é português de Portugal aqui. Então a descrição do jogo é Negócios e Intrugices no Extremo Oriente. O que vai ter no jogo, né? Então ele tem esse riacho que tem um monte de linhas assim que meio que está representando o quanto que os barquinhos estão avançando ali. E em volta do rio ele tem lugares em que você meio que coloca, né, o que seriam os trabalhadores ali, né, para você apostar no que vai acontecer. E o jogo ele tem uns barquinhozinhos assim. Isso, exatamente. Bonitinhos, assim, eu tô vendo pelas fotos aqui, a produção dele é muito bonitinha. É muito legal. Aí você monta um barquinho, né? Fica 3D, né? Ele é de papelão, né? Mas fica um barquinho montadinho ali. E aí em cima dele, né? Você põe os trabalhadores, né? Só que você não põe só os trabalhadores, né? Então o que você faz? Toda rodada, né? Vai ter um leilãozinho ali pra você decidir, né? Quem que vai ser o cara que vai controlar o porto, né? Então na verdade são todos os barcos, né? Então chama de capitão do porto, né? Sim. E basicamente o que tem nesse jogo, né? Você tem recursos, né? Que vão ser entregues por esses barcos aí no porto, né? Só que tem riscos aí. Então assim, você nunca sabe qual que o barco vai conseguir chegar, qual que vai ficar no meio do caminho, qual que vai ser atacado, inclusive você pode jogar com pirata, inclusive. Nossa. E aí essas mercadorias, elas vão subindo de valor, né? Então meio que tem uma coisa de especulação, né? De commodity. Stock market. É isso, é. Dependendo do quanto que vai avançando ali, né? As coisas que você foi coletando, né? Elas vão se valorizando. Valorizando ali alguns bens, assim. Isso. Só que como eu falei, né? Por que eu disse que, até pra comparar quase como se fosse uma roleta, só que uma roleta que você tem muito controle, né? Faz muita coisa diferente aí. Porque o capitão do porto, né? Ele vai colocar os barcos lá, e aí a gente escolhe então o que vai em cada barco, né, das mercadorias. Então não são todas as mercadorias que vão, né, em cada vez que o barco anda. E ele faz uma sacanagemzinha que é o seguinte, né, você escolhe o quanto que cada barco ele avança no começo do jogo, né. Então como se você distribuísse um número de pontos assim, que você escolhe qual barco vai mais pra frente, qual vai mais pra trás, né, pra ver se ele consegue chegar lá no final, né. Então tem uma numeração ali que vai até o 13, se conseguir chegar lá no 13, né, aí aquele barco de fato chegou no porto, né, e aí você vai entregar aquela mercadoria
mercadoria e tudo. Depois disso, então, né, o cara, né, que é o capitão do porto, né, ele tem direito também de comprar uma ação, e a ação aqui é como se fosse ação, né, no sentido de share, né, é aquele commodity ali que pode ir aumentando de valor, né, ao longo do jogo. Você escolhe as mercadorias que você bota em cada barco, são 3 barcos, coloca as chalanas, né, ele chama de chalanas, né, não chama de barco, e ajusta ali as posições iniciais. Depois disso, aí os jogadores, eles vão colocando os seus cúmplices, né, que são os bonequinhos ali em cada posição ali do mapa, né, em volta do lugar. Então, onde que você pode botar, né? Você pode botar nos próprios barcos, né? Então, basicamente, você vai ganhar ali, mais se esses barcos, né, chegarem lá no porto. Você pode botar nos cais e nos estaleiros, né? Então, os cais ali, é meio que você tá confiando que vai chegar barco ali pra você. E você escolhe quantos você acha que vão chegar. Se você apostar que os 3 vão chegar, você vai ganhar muito mais, né? Se você achar que pelo menos um vai chegar, você ganha menos, né? Assim por diante. E os estaleiros são onde os barcos que não chegaram, eles são consertados, digamos assim, né? Aí mesmo esquema também, né? Se você acha que os 3 vão se ferrar, você aposta lá que chegam 3, né? E aí ganha meio mais. Se você achar que pelo menos um, né, não vai chegar, né? Então você ganha um pouco menos, mas ganha um dinheirinho aí. Tem o pirata, né? O pirata é interessante que se você coloca lá na posição dos piratas, se o barco chegar exatamente ali na beira, né, antes de chegar no destino final, o último ponto, aquele barco ele pode ser atacado por pirata, né? Então, se você colocou ali, né, você pode roubar as mercadorias ali, né, que estão naquele barco, né? Tem uma posição, né, que seria o timoneiro, né, que é um lugar que você coloca meio que para atrapalhar ou ajudar os barcos, né? Então ele te dá meio que a chance de você ir mexendo ali no movimento deles, porque cada rodada, né, vai jogar uns dados ali para cada barco, né, e você vai ver quanto que eles vão subir. Esse é o fator aleatório da coisa, o fator aposta. Exato, né? Então tem um fator inicial que é o que o cara, né, o capitão ali escolheu para onde eles vão começar, né? Então obviamente se ele resolver, vou botar todos os pontos num barco, aquele barco tem muita chance de ir, mas de repente dá um azar danado que os dados que saem para ele não vai, e ao mesmo tempo tem esse cargo aí, né, que você pode escolher, né, que é o do timoneiro, que você escolhe ali se um barco pode dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Aí tem um interessante também que é o da seguradora, né, que funciona como se você tivesse, né, numa empresa de seguro ali que você ganha por barcos que não chegarem ao destino, né, só que obviamente se eles chegarem você vai perder dinheiro, né. Você aposta no desastre alheio. Exatamente, E aí, né, o jogo ele se desenvolve desse jeito, né, você joga algumas vezes ali o dado, né, acho que são 3 vezes, se não me engano, você vai vendo, né, o quanto que eles chegam, e aí chegando ali no final, você vai ganhar, né, os teus bônus ali, né, o teu dinheiro de acordo com cada coisa que saiu, né. O jogo vem com as moedinhas bonitinhas que eu tô vendo aqui pelas fotos. Pois ele é daquele tipo de jogo, né, que na época, né, deve ter sido considerado assim, espetacular em termos de porque eu lembro, né, naquela época que a gente considerava que os jogos da Days of Wonder eram o que existia de mais absurdamente chique que existia, né, hoje em dia, né, o pessoal chama de simples, assim, porque tem essas coisas cheias de miniatura, né, miniatura parece um anão de jardim já, né? Com certeza. Mas, assim, é um jogo bem, né, pra aquela época era o que tinha de superprodução, né. E ele parece, assim, bom com mesa cheia, assim, eu não sei, eu tenho impressão. Sim. Você jogou ele com quantas pessoas? Eu joguei com 4, ele pode até 5, na verdade, ele é 3 a 5, né, eu acho que talvez eu já até tenha comentado aqui que, normalmente, se eu não sei nada sobre um jogo, eu vejo que ele é pra 3 ou mais, eu já fico animado, assim, porque pelo menos já sugere que deve ter alguma interação a mais aí acontecendo, ou, né, pelo menos sugere aquela coisa de você ter umas parcerias temporárias, né, que é o que acontece aqui, né, assim. Exatamente, a gente adora isso, né, isso é muito bacana. Perfeito, exatamente, né, assim, se fosse um jogo de 2 ia ser soma 0, né, assim, se só ajuda a trabalhar. Agora se você tá indo, né, com 3 ou mais, o que significa? Como você pode botar mais de um carinha dentro do mesmo barco, você até pode botar 2 do seu dentro do barco, se você quiser. Você vai ali, você me ajuda que eu te ajudo, isso, né? Vamos exatamente. Aqui, vamos botar o barquinho pra cá, a gente quer ganhar. Exatamente, né? Então aí que fica interessante a coisa, né? E nesse negócio do timoneiro lá, né? O timoneiro, ele escolhe, né? Assim, se você vai ajudar a atrapalhar um barco ali, mas obviamente se você, né? Você viu que um carinha escolheu ali o timoneiro, né? E ele já botou um cara num barco, você já pega aquele barco também, que você sabe que provavelmente o cara vai querer ajudar aquele barco, né? Vai rolar esse esquema, né? Você pega uma caroninha aí, né? Opa! Exatamente. Pô, que bacana, Lucas, que bacana. Realmente parece muito divertido, assim. Vi que ele é um jogo de 2005, né? Bem antigo. Fazendo 20 anos aí. E, pô, ganhou muitos prêmios aqui, né? Ganhou prêmio na Alemanha, ganhou prêmio no Japão, ganhou prêmio na França, na Holanda, acho que até na Espanha. Ele ganhou prêmio de 2005 acho que até prêmio de 2015 ele ganhou prêmio. Caramba! Você vê
ver como é que pois é. Ficou datado, né? Não é um jogo que ficou parado lá, esquecido no tempo, assim, né? Realmente, poxa, parece um jogo realmente interessante. E pelo que eu tô vendo aqui, pelo menos no BGG, não é tão difícil de achar outras cópias. Não cheguei a ver na Ludopédia. Assim, como eu já falei, né? Assim, eu sou pão duro, né? Assim, então eu fico esperando aparecer alguém vendendo barato, né? Assim, não lembro quanto foi exatamente que eu paguei nesse, mas não foi nenhum absurdo. Mas você importou, você não comprou aqui, não? Não, comprei aqui. Eu acho que apareceu no Ludopédia em algum momento. Que bacana. Acabei de olhar aqui. Foi 14 de março, aí, na véspera do meu aniversário do ano passado. Que bacana. Mas assim, é um que aparece bastante, né? Na própria BGG também, né? Assim, não sei se baratíssimo, né? Mas é aquela coisa, né? Assim, toda vez que alguém tiver um ambeiro aí pra pegar de fora, né? É um que vale a pena. Pô, vale demais a pena. Bom demais. E assim, só um parênteses aí, que a gente estava falando do DeLonge no começo, Lucas. Você falou do Container, do Transamérica. Tem dois dele que eu sou curioso, assim, mas o Big City. Você chegou a jogar o Big City do DeLonge? Não, cara, eu sou doido pra jogar também, né? Porque é engraçado, né? Talvez eu já tenha comentado aqui em algum outro episódio, né? Meio que vim dos jogos de computador, né? Pro jogo de tabuleiro. Transicionei completamente aí em 2009, né? Antes eu jogava muito jogo de computador, gostava desses RPG tipo Ultima, essas coisas. E esses jogos de puzzle também, né? Lá aquele Incredible Machine, essas coisas assim. E eu jogava demais o SimCity, né? E esses de civilização também, sei lá, Age of Empires. Então, eu lembro que quando eu resolvi entrar nesse negócio de jogo tabuleiro, comecei a ler adoidado sobre as coisas e tudo. Entrei naquela mailing list que tinha antigamente, não sei se você usava. No Yahoo? Era no Yahoo, E aí tinha um cara vendendo jogos, aí eu vi que entre os que ele tava vendendo tinha o do Age of Empires e o Tigres e Eufrates, né? Então eu perguntei dos dois, porque Age of Empires, porque eu jogava o jogo, né, de computador. Sim. E o Tigres e Eufrates, porque nesse negócio de ficar virando noite lendo Wikipedia, né? Eu sabia que era super ultra bem considerado entre os clássicos de todos os tempos aí. O cara já tinha vendido o Age of Empires, eu comprei o Tigres e Eufrates, né? Mas obviamente, né, com o tempo foi passando, eu fui interessando nessas coisas que remetiam, né, esses jogos que eu jogava na época, e um deles era esse Big City, né? Só que é um que eu nunca achei, assim. Ele também tava nessa mesma situação. Bom, como o cara faleceu, né? Muito jogo eu acho que ficou parado pela questão de pagar royalties, tudo, né? Mas foram saindo, né? Um atrás do outro, né? Depois de muito tempo saiu, né? Fjord, saiu o Container, né? Aquela edição gigante lá, que os barcos parecem uma chinela havaiana. E aí um desses foi o Big City, que também foi numa versão deluxe, né? Enorme, né? Big mesmo, né? Nossa, muito grande. Mas é aquela coisa, né? Assim, a vantagem de sair isso, assim, é uma coisa que provavelmente eu não compraria, né? A gente tava aqui até poucos minutos atrás falando das vantagens de jogo com caixa pequena, mas pelo menos faz com que quem compra o grande, né, acabe se desfazendo do antigo, né? Então, né, acho que deve ter aparecido muita coisa aí no mercado, né, secundário aí, de usados por conta disso, né? Mas eu sou doido pra jogar, assim, é um jogo que não tive oportunidade, nunca vi pra vender, ele é até mais antigo que esse, né? Ele é de 99. Sim, antigo. Mas nunca vi pra vender, não. Mas assim, se você olhar lá, tem muito usado, né? Eu acho que justamente porque saiu essa super outra edição aí gigante, né? Versão nova, né? Umas miniaturas, casinha, tudo modelado com miniatura de plástico. Pois esse Vanilla tá na minha lista, esse Want to Play, assim, já há anos, assim, realmente muito difícil de encontrar, não vejo, assim, né, por aqui. Vou procurar ver se alguém tem por aqui. Realmente fiquei muito instigado a jogar esse jogo. Eu dei sorte. É daquelas coisas que eu deixei ali na opção de avisar quando alguém estiver vendendo. Apareceu, não tava caro, peguei, mas realmente... Bom demais. Bom demais. Eu quero jogar também o Gold Brown, que tá ali esperando. Já li a regra dele umas 2 vezes. Pois não, esse aí joga, que ele é muito divertido. Com certeza. E, bem, já que você falou aí do John Porter, um outro designer, a gente gosta bastante, né? Acho diferente do DeLonge, né? Que ele fez jogos muito diferentes, né? O Container é muito diferente do Transamérica, que é muito diferente do Manila. O Border, né? Ele meio que ele fica rodando um pouco nas ideias ali, né? Apenas a maior parte dos jogos dele assim, giram em torno assim, de alguns conceitos, né? E, pô, são jogos, né, de trens, com ações, com conexão, com pagamento de dividendos. Mas o que eu acho fantástico no jogo dele, meio que o pessoal diz, carteado, é tudo a mesma coisa, é tudo parecido. Mas quando você começa a jogar, você vê que, às vezes, dentro da mesma ideia de um trick-taking ou de um climb, ou de mecânicas até bem mais simples, você tem jogos muito diferentes. E o Border, eu acho ele fantástico porque ele, dentro um pouco dessas ideias gerais aí que a gente falou, ele consegue fazer jogos muito distintos, tipo o Chicago Express, acho que, né, você já falou, né, o German Railways, né, que foi até relançado. É até legal você falar desse aí, porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, são jogos que, jogo, né, Cube Rails, né, fazer
trilhinha de cubinho e comprar a versão. Mas assim, apesar de visualmente ser igual praticamente, né? É tão diferente que assim, eu jogo mais ou menos bem ali, o Chicago Express, né? O Washington Cannonball, né? Mas eu sou absurdamente péssimo, não sei nem, né? Não consigo nem fazer o mínimo ali no German Railways, né? Porque pode parecer que é a mesma coisa, mas assim, acaba ficando completamente diferente, né? Completamente diferente, assim. Eu tenho os dois, gosto demais. Eu tenho ainda um outro dele. Esse acho que é um dos jogos que tá na minha pilha da vergonha mais tempo, que é o Kansas Pacific, que também é um outro jogo dele, bem mais antigo também. Sim, que saiu pela Queen também, né? Saiu pela aquela caixa gigante cheia de ar. Mas esse que eu tô pra falar com vocês hoje já é um jogo, ele teve uma reimplementação muito recente da Capstone Games, uma editora aí que traz jogos vários diversos, e o que é interessante da Capstone são sempre produções muito boas. Eles fazem assim com uma arte, né? Sim. Esse, por exemplo, é a arte do Ian O'Toole, né? Que fez a arte do Age of Steam, que fez a arte do Ra e vários outros jogos. Gosto muito também desse artista, né? Gosto muito da forma que ele produz, porque também se você olhar o Age of Rail, né? Ele é uma reimplementação do jogo mais antigo dele, que é o South African Railroads. Eram lançados esses jogos da Winsome, né? Você fala bastante aí, né, Lucas? Que eles eram lançados nos plásticos. Assim, horroroso. Um papelzinho branco e preto, umas shares recortadas à mão praticamente, mas são jogos, né? Um grande abraço aí pro meu colega Breno aqui de Brasília. Ele importava, né, diretamente com o Boris, né, nas listas de e-mails aí que o cara tem, e ele trazia esse jogo dessas clamshells, né, esses pacotinhos assim de plástico. São jogos que realmente ele produzia de uma forma muito artesanal e vendia para essas editoras grandes, né, e vendeu vários para Queen Games, né, você vê, se você pegar a edição original do Chicago Express, né, era uma coisa horrorosa, mas aí a Queen Games deu ali um banho de loja, vendeu pra caramba, né, um super jogo, e agora ele tá vendendo esses direitos aí. Outras editoras, a Capstone comprou vários, né, fez essa série dela de jogos de 3, né, se chama Iron Rail, né, esse Age of Rail é o quarto jogo dessa série, né, o primeiro eu acho que foi o Irish Gauge, depois acho que foi o Ride the Rails e o Iberian Gauge. Você já jogou esses aí, Lucas? Eu joguei o Iberian Gauge. Não foi o Irish. O Irish Gauge você jogou, aquele que você sorteia uns cubos assim. Isso, também. Exatamente, que aliás eu achei muito legal, É bem legal esse jogo. O Ride the Rails eu gosto bastante também, eu acho que merece até a gente depois falar no episódio mais na frente. Não, o Ride the Rails é muito bom, também. Muito legal. E o Iberian Gauge também eu gostei, eu só joguei uma vez, eu até queria jogar mais, tenho que jogar novamente, ele já é um pouco mais denso. Mas o Age of Rails, cheguei a jogar ele já 2 vezes, joguei até a última vez, joguei ontem, um grupinho muito bom aqui de Brasília, e é um jogo que surpreende bastante. Se você gosta de Cub Rail, se você jogou Chicago Express, gostou, e esses tipos de jogos, com certeza você vai gostar do Age of Rail, né? Assim, como todo jogo bom do John Border, ele gira em torno dessa ideia aí de desenvolver companhias, de ações, leilão de ações, pagamento de dividendos, só que esse aí tem algumas coisinhas diferentes. E é bom dizer também que esse Age of Rail, ele é fruto de outros jogos antigos do John Border, né? Se você olhar no BGG, ele é uma reimplementação de um Veld Railroads, que é um jogo de 2003, e do Pampas Railroads, que é um jogo de 2001, que eu cheguei a jogar o Pampas Railroads nessa versão horrorosa da Winsome, que o Breno conseguiu por aqui. Me lembro que eu gostei. Aí quando eu soube que a Capstone ia lançar o South Africa, né, o Age of Rail South Africa, né, que é a reimplementação do Pampas, eu fechei os olhos, entrei no Kickstarter, né, consegui importar, joguei o dinheiro na tela, que esse jogo vai ser bom. E realmente o jogo é muito bom. Como eu falei, ele lembra um pouco de Chicago Express, só que ele tem umas coisas um pouco diferentes, assim. Primeiro porque as rotas já são meio que pré-construídas, mas as companhias, elas surgem em lugares diferentes do mapa, cada uma surge em um lugar, as rotas já estão meio pré-construídas, mas ele tem umas coisinhas diferentes, assim. Os jogadores vão se revezando, escolhendo ações diferentes. Agora é um jogo, você falou aí que tá um pouco saturado aí de worker placement, o jogo é um worker placement. Caramba! Cube Rails com worker placement. Que isso? Você tem 4 ações ali diferentes, né? Os jogadores nas suas vezes
vezes vão jogando em sentido horário, e você pode escolher construir trilhos, você pode desenvolver uma cidade, uma localidade, você pode fazer um leilão, ou você pode escolher uma ação de pagar dividendo. E o jogo, você sempre vai escolhendo uma dessas ações, né, até o jogo acabar. Isso até lembra um pouco Chicago Express, que também tem umas ações muito parecidas dessa, né? Construir, desenvolver, puxar um leilão, etc. E esse aí tem marcadores, né? Tem uns espaços limitados em cada uma dessas ações, exceto a de construir meio que tem espaços infinitos, você sempre pode construir, mas a de desenvolver tem um número limitado de espaços. Se tiver cheio ali, você não consegue fazer aquela ação. Assim como a de leilão. E a de dividendos é uma que você, assim, toda vez que você coloca uma ação no local desses, tem um contador, assim, como se fosse um relógiozinho, que ele vai diminuindo, né, 3 pontos ou 5 pontos, depende da ação que você escolher, e esse relógio vai caindo. Aí se chegar no final, paga-se os dividendos, avança-se o turno, volta esse relógio e vai seguindo o jogo. E aí esse relógio vai sempre ajustando ali. Depois do 6º pagamento de dividendos, o jogo acaba. E as regras são muito simples, assim, então. Como de praxe. São muito simples. Eu acho que o Ride the Rails dessa série da Capcom realmente é o mais simples, mas eu diria que talvez o segundo mais simples seja o Age of Rail, talvez como ali o Arit Gauge, mais ou menos equivalente, assim. E até joguei e expliquei esse jogo para pessoas assim, que até nem tinham experiência com Cub Rails, né? Jogaram, entenderam e desenrolaram bem, assim. E o que é interessante nele, assim, mais uma vez, assim, é meio que uma ideia comum desses jogos do Border, mas cada um tem decisões difíceis, cada um à sua maneira, é que esse jogo não é um jogo de você construir um grande portfólio, né? Você não precisa ter necessariamente muitas ações. Às vezes você pode ter poucas ações, mas elas são bem valorizadas, assim, porque o jogo, né, ele vai te pagando esses dividendos, mas você também tem que fazer essas companhias crescerem no tabuleiro. Tem algumas conexões ali, se passa na África do Sul. As companhias que chegam em Joanesburgo, né, acabam podendo ter um caminho maior, né, quando você desenvolve ali a cidade, na ação de desenvolver, né, às vezes vão chegando mais facilmente Cubos e Joanesburgo, tem meio que uma corridinha para chegar lá. Como o Chicago Express, ele tem uma companhia que ela surge no meio da partida, tem uma companhia preta também que surge no meio da partida. Que nem o Abaixo lá. Exatamente, que nem o Abaixo, né? A primeira companhia que chega em Joanesburgo, abre-se uma companhia nova ali que surge naquela cidade, né? Que os jogadores também vão poder controlar e leiloar. Mas é um jogo que você tem que gerenciar muito o seu dinheiro ali, porque os dividendos, eles são pagos durante a partida por título que você tenha. Sim. Diferente, por exemplo, do Chicago Express, que você já vai diluindo isso no decorrer da partida. Isso. Esse aí não, ele vai pagando dividendos cheios ali, mas no final do jogo, você meio que tem uma venda final ali das ações que você construiu no seu portfólio, e a valorização dela, né, você calcula ali pela quantidade de trilhas que ela construiu no mapa e pelo nível ali que ela tá de income, né, do nível que ela tá pagando dividendos. Então, se ela for uma companhia que ela tem muitos trilhos no tabuleiro, que ela tá pagando bem seus dividendos e também foram vendidas poucas ações, no final você vende aquelas ações dividida pelo número de shares que está na mão dos jogadores ali, né? Então, se tudo foi vendido, então se tudo foi diluído e você está no meio ali daquela divisão, você vai ganhar pouco. Agora, se foi uma ação que não foi muito leiloada na partida, ela vai valer mais, que vai dividir menos. Então, no final do jogo, é muito comum isso acontecer nas duas partidas, os jogadores às vezes darem um lance muito alto por algumas ações que no final não valia aquilo tudo, né? Você tem que gerenciar muito bem, mas é um jogo que você sente que você tá muito com a bunda na janela. Você tá sempre com a bunda na janela, porque quando você às vezes valoriza ali uma determinada companhia, tá ali, pô, essa aqui vai ser mais. Aí vem alguém, puxa um leilão daquela companhia sua, e aí você fica naquela, ou eu gasto dinheiro grande pra poder manter aquela companhia ali, né? Pelo menos eu sob o meu controle, ou pegar mais um título dela, já que eu investi bastante nela e gastando muito dinheiro com isso, ou eu abro mão ali de alguma coisa, mas enfim, como todo jogo bom de trem, você não consegue construir as coisas sozinho, inevitavelmente tem que ter seus parceiros ali, exatamente, construído ali junto com você. E assim, foi um jogo que agradou bastante todos na mesa, né? Como eu falei, as regras são simples, mas as decisões são muito complexas, assim. Quando eu vou puxar um leilão, vale a pena eu dar um lance maior ou menor?
Eu te confesso assim que eu tive até uma primeira partida muito boa e tal, tava entendendo ali, numa segunda partida já com jogadores diferentes, que jogaram de uma forma diferente, eu já não fui tão bem, porque a dinâmica foi distinta, né? Então, assim, o mesmo jogo, né? Assim, as companhias nascem no mesmo lugar, as mesmas ações, mas como os jogadores jogaram ali, já mudou muito a dinâmica e isso realmente é fantástico, assim. Esse jogo realmente impressionou bastante. A produção dele é muito bonita, muito boa. Não, essa coleção tá muito legal, né, da Capcom? Tá muito legal, assim. Realmente eles pegaram, né, o Iron O'Toole, né, para fazer o design gráfico de todos esses 4 jogos dessa Iron Rail, essa série aí da Capcom. Foram todos do Iron O'Toole, né, como artista, e realmente é muito bonito você ver ele na mesa, né, ver a produção ali. É o mesmo jogo da Winsome, né, porque realmente você jogar um jogo da Winsome ali, raiz, realmente é pra aquele Train Gamer ali, raiz, aquele grognard dos Train Games. Exatamente. Esse aqui você já atrai, né, esses jogadores de uma geração mais nova, que, como você falou antes, que já estão mais acostumados com produções bem mais caprichadas, né, com jogos realmente que atraem também pela beleza. Você vai estar olhando para aquele negócio ali, né, uma hora e meia, às vezes até muito mais do que isso. Então, realmente a beleza, assim, e a forma realmente como ele está apresentado ali, na parte gráfica, isso ajuda bastante. E na expectativa aí da Capcom trazer outros jogos dessa série, assim. Pois é, né? Eu espero que continue, né? Porque, assim, a Rio Grande Games tá lançando muito, né? Assim, com umas produções, às vezes, meio questionáveis. Isso é verdade. Isso é bom citar. Assim, o John Border, ele também tá vendendo essas licenças pra Rio Grande Games. Isso. Mas são jogos que, né, assim, são praticamente os jogos que ele lançava. Não, e a mesma arte da Winston, só que um tabuleiro montado. Uma caixa bonita. Ali, uma caixinha e tal, não sei o quê. Mas eu até já joguei alguns, assim, tô com outros aqui na pilha da vergonha, pra botar na mesa, mas já joguei alguns sim. E fica a dica aí também, pra quem quiser conhecer esses Cub Rails, procurar por esses jogos da Capcom, mas também esse da Rio Grande Games, que já lançaram vários jogos clássicos aí do John Border, que eram lançados de uma edição muito limitada, que se eu fosse, claro, importando, com todos os perrengues aí da importação, ou, né, tendo a paciência de aguardar na Ludopédia alguém vendendo jogos desses, né, pode conseguir um excelente Cub Rails, uma oportunidade de um jogo que realmente era raríssimo, muito difícil de você encontrar. Pois é, legal demais que agora tá saindo isso tudo. É isso aí, Lucas. Muito bom aqui falar contigo e, a gente conversar um pouco sobre esses 2 designers que a gente gosta tanto, de longe o John Border. Com certeza vamos falar mais deles aí futuramente. Quem sabe a gente não acha uma cópia barata do Big City aí em algum lugar. A primeira edição acho que é de 99, 2000, é bem antiga também. Então deve ter gente tentando se desfazer aí, a gente pegar e jogar. E botar na mesa esses Cub Rails aí do Border, né? Assim que eu conseguir jogar outros que eu recebi recentemente, a gente fala aqui no cast aí. Enfim, quem quiser também jogar por aqui em Brasília online, alguns deles têm a implementação, a gente pode tentar jogar também, se marcam os jogos ali no grupinho do WhatsApp. Fica a dica aqui então, mais uma vez, de acompanhar o nosso podcast aí no Spotify, no YouTube Music. Você também pode ouvir os nossos episódios na Ludopédia, estão lá, e tem na descrição do episódio tem um link aí do nosso grupo no WhatsApp pra gente continuar esse papo aí bacana sobre The Longe, Border, seus jogos maravilhosos. Muito obrigado, Lucas. E é isso o recado final. Isso aí que agradeço. Vamos botar essas coisas na mesa aí. É isso aí, Lucas. Isso aí. Valeu, muito obrigado, gente. Até a próxima. Grande abraço. Até mais.